Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Essa data vocês irão registrar aqui, ó. Porque hoje nós vamos fazer esse segundo quadro sobre nossos verbetes que estamos fazendo leituras. Então, em duplas, registrem o que aprenderam sobre. Eu vou mostrar lá depois a imagem do animal. Nós vamos ler o verbete e aí depois vocês irão completar essa parte aqui com o nome do animal que nós vamos fazer a leitura. Então, novamente, onde vivem, aí coloca o nome do animal aqui. Quais são as características físicas desse animal, como ele se parece, como se organizam, né? Como ele vive, se vive em bando, se vive sozinho, como que é a organização desse animal, como se alimentam, o que esse animal costuma comer e alguma curiosidade sobre o animal que vocês tiveram a mais lá no texto, tá? Então, indo para o nosso texto, vocês podem ver esse animal então, que é uma ave, né? Mas que ave é essa? Qual é a espécie? Vocês já viram em algum lugar? O que é que parece para vocês? Vocês já imaginaram então o título do texto? Então são algumas questões para nós pensarmos antes da leitura. E aí, agora nós vamos fazer a leitura do texto. Então vejam só o título do texto, ó, Pica-pau de banda branca. Essa é a ave que nós acabamos de ver. Então, o pica-pau de banda branca apresenta duas subespécies no Brasil. Então, tem duas espécies desse pica-pau aqui no nosso país. Olha o nome científico de cada uma dessas espécies: Dryocopus lineatus lineatus e Dryocopus lineatus erytropes. O pica-pau é reconhecido por seu bico forte e reto. Então, olha só uma das características dele aí. Com o qual martela as árvores com força, o que fez com que precisasse de uma adaptação do crânio e da musculatura para a proteção do cérebro. Então, o crânio, né, na cabeça dele, que é o osso, né, e os músculos da cabeça dele são adaptados para proteger o cérebro dele, porque essas marteladas que ele dá são com muita força, tá? Para proteção para o cérebro contra o excesso de trepidação, que é o excesso de batidas que faz o cérebro, né, ter atritos contra a cabeça, contra o crânio. A musculatura do pescoço é muito forte. O bico é pontiagudo, como se fosse uma pinça, e sua língua é extremamente longa, podendo ser 5 vezes maior que o bico. Então, aqui mais características do pica-pau: bico pontiagudo, a pinça é muito longa, pode ser 5 vezes maior que o bico dele. Então é como se você pegasse 5 bicos e enfileirasse, seria o tamanho da língua dele. Das espécies de pica-pau, é uma das mais encontradas e maiores, medindo cerca de 33 centímetros de comprimento. Mais características do pica-pau, ao tamanho dele. Dono de um topete vermelho, apresenta ainda a garganta manchada, asas, peito superior e lados da cabeça pretos. Mais características do pica-pau. Faixa branca que se estende do bico às laterais do peito, barriga branca e listrada de preto. Alimenta-se principalmente de insetos, dando batidas na madeira em busca de larvas.
Então, olha só a alimentação do pica-pau: insetos, larvas, apreciando também formigas, sementes e frutos, como o abacate. Abriga-se, dorme e constrói seu ninho no oco das árvores, os quais correspondem exatamente ao seu tamanho, impedindo assim a entrada de predadores maiores. Na época reprodutiva, a fêmea põe em média de 2 a 3 ovos e o macho participa do cuidado com as proles. Então o macho também ajuda a cuidar dos filhotes que nascem. Sua distribuição ocorre em todo o Brasil e também do México à Bolívia. Então onde vive esse pica-pau? Em todo o Brasil e também no México, a Bolívia, Paraguai e Argentina. Vive solitário ou aos pares, na mata e no cerrado, onde pode habitar plantações. Então, também está falando da organização dele, que ele pode viver solitário ou aos pares. Possui características físicas que diferenciam machos e fêmeas. O macho apresenta cor vermelha na região anterior da cabeça e numa faixa próxima ao bico, enquanto a fêmea a cor preta na região anterior da cabeça, mas sem a faixa vermelha. Então vocês podem reler esse texto que eu vou mandar para vocês e depois preencher a tabela com as informações desse pica-pau, tá? E aí, a hora que vocês terminarem, vocês irão fazer a atividade de matemática. Ainda sobre as regiões, e retomando para vocês que o nosso país é dividido em estados e os conjuntos desses estados formam as regiões. Então tem a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sabendo disso, vocês farão a atividade de número 1. Outra grande atração da Festa dos Estados são as danças típicas. Veja a tabela de apresentações. Então nós vimos que nessa Festa dos Estados tem as barracas de doces. E hoje nós vamos ver que tem uma atração que são as danças típicas de cada região. Então a tabela: dança da Festa dos Estados. Região: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O horário da dança do Norte, às 15 horas. Qual é a dança típica dessa região? É o carimbó. Quantas pessoas irão dançar? 36. No Nordeste, a apresentação dessa dança vai ser às 16 horas. E qual é a dança típica dessa região? É o frevo. E quantas pessoas irão dançar? 44. No Centro-Oeste, a apresentação vai ser às 17 horas. A dança típica é a catira e 24 pessoas irão dançar. Sudeste vai ser às 18 horas. A dança típica é o samba e 54 pessoas irão dançar. E no Sul, 20 horas, é o vaneirão e 38 pessoas irão dançar. Observando então essa tabela e eu tendo feito a leitura para vocês, vocês irão responder então as questões A, B, C, D e E. Letra A. A que horas começou a apresentação de dança da região Sudeste? Então vocês irão colocar o horário da dança da região Sudeste. Letra B. Que tipo de dança foi apresentada pela região Sul? Então qual é a dança típica da região Sul? Letra C. Quantos componentes, quantas pessoas tinha o grupo de dança da região Nordeste? Letra D. Qual a região em que a dança foi realizada pelo menor número de pessoas? Então, qual região teve menos pessoas no grupo de dança? E letra E. Quantos componentes da dança a região Sudeste teve a mais que a região Nordeste? Então, a região Nordeste teve essa quantidade e a Sudeste teve essa quantidade.
Então tem que pegar a que tem mais e fazer uma conta tirando a que tem menos. O que sobrar vai representar a quantidade a mais da região sudeste, que é isso que a pergunta quer saber, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem lá no grupo para eu ajudar vocês. Nós terminamos as nossas atividades de hoje e aí amanhã eu volto com mais. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!